Você quer ser salvo? Claro que sim. Mas e se a salvação que você busca exigir que você entregue tudo? E se ela for inconveniente, desconfortável e te obrigar a abandonar o que o mundo mais valoriza? John Wesley, o gigante espiritual do século XVIII, pregava uma salvação que não era barata, mas radical. Para ele, o evangelho não era um convite à religião fácil, mas um chamado urgente à santidade. Hoje, você vai ouvir uma mensagem que o inferno odeia e que a igreja precisa desesperadamente ouvir. Prepare-se para ser confrontado, porque a verdade de Wesley é a verdade que liberta e transforma vidas para lá a eternidade. A igreja moderna muitas vezes oferece um evangelho diluído, uma graça barata que não exige arrependimento, que tolera o pecado e que não produz transformação. Essa foi a mesma condição que Wesley, com dor, viu em sua geração. Essa graça não é o evangelho bíblico. É um veneno sutil que adormece a alma, lisonjeia o ego e aprisiona o crente em uma falsa segurança. O evangelho verdadeiro é uma cirurgia espiritual. Ele confronta, ele expõe o pecado, ele exige uma morte para o próprio eu. Ele não é um cobertor quente para a alma, mas um fogo consumidor que queima a impureza. A salvação não é um bilhete de entrada para o céu, mas um novo nascimento, uma nova vida que, por si só, repudia o pecado e anseia por santidade. O problema com a graça sem santidade é que ela se torna uma licença para o pecado. É a justificativa perfeita para continuar na mediocridade espiritual, sem crescimento ou mudança real. Wesley nos lembra que a salvação que não nos faz odiar o pecado não é a salvação de Cristo. Muitos buscam uma experiência emocional, mas se recusam a pagar o preço da renúncia. Preferem uma fé que os faça sentir bem, em vez de uma fé que os faça ser melhores. Essa é a grande mentira que precisamos desmascarar, pois a salvação genuína é radical e transformadora por natureza. Wesley nos ensinava que a santidade não é uma meta inatingível para poucos, mas o alvo inegociável para todos. Ela não é o que nos salva, mas é o que prova, o que evidencia que fomos salvos pelo poder de Deus. A santidade é o fruto visível de uma vida invisível com Deus. É a manifestação tangível do poder do Espírito Santo em nosso ser, purificando nosso caráter, renovando nossa mente e nos capacitando a viver de forma irrepreensível, como Cristo viveu. Não se trata de um esforço humano para ganhar o favor de Deus, mas de uma rendição total que permite ao Espírito operar sua obra de santificação em nós. O cristão que não anseia por santidade, que não busca a pureza, que não luta contra o pecado, deve questionar se realmente conheceu a Jesus. A salvação nos liberta da pena do pecado, mas a santidade nos liberta do poder do pecado. E essa é a prova viva da graça. A santidade é o termômetro da nossa fé. Uma vida sem o desejo de ser santo é um forte indicativo de que algo fundamental está errado na nossa relação com Deus. Ela é a marca de um coração que foi tocado pela glória de Cristo e não pode mais se conformar com as coisas do mundo. É no processo de santificação que a nossa fé deixa de ser uma teoria para se tornar uma realidade. É ali que a nossa vida se torna uma mensagem viva, um testemunho do poder do Evangelho para transformar o mais vil dos pecadores em uma nova criação. Para Wesley, a fé não era um travesseiro macio para a alma, mas uma espada afiada para lutar contra o pecado. A vida cristã, em sua essência, é um campo de batalha, não um piquenique espiritual. A santidade é a linha de frente dessa guerra diária. A cada manhã, você precisa se revestir da armadura de Deus para lutar contra o orgulho, a cobiça, a impureza, a fofoca e a autojustificação. Essa guerra não é opcional para o crente. O pecado não pode ser tolerado, mas precisa ser combatido com toda a força do Espírito que habita em nós. A santificação não é um estado estático, mas um processo progressivo, onde o poder de Deus nos capacita a odiar o que Ele odeia e a amar o que Ele ama. É um caminho de vitória sobre a carne
e não um caminho de negociação com o pecado. A guerra espiritual se trava em cada pensamento que você escolhe alimentar, em cada palavra que decide proferir e em cada ação que opta por realizar. A santidade é a sua trincheira e a Bíblia a sua espada. É uma batalha que exige vigilância constante e uma total dependência da graça de Deus. O pecado, mesmo o pequeno, tem o poder de abrir portas para o inimigo e sufocar a presença de Deus em nossa vida. Por isso, a santidade é a nossa arma de defesa mais eficaz, pois ela fecha as brechas e mantém o nosso coração puro diante do Senhor. Sim, a santidade tem um preço, e ele é alto, dolorosamente alto. Ela exige renúncia radical, sacrifício constante e uma disciplina espiritual implacável. Exige que você abra mão do seu conforto, da sua popularidade, da aprovação humana, do controle sobre sua própria vida. É um processo diário de morte para o próprio eu, para que a vida de Cristo possa florescer em você. Wesley não temia pregar o custo. Ele sabia que o que não custa nada não vale nada. Em uma geração que busca a felicidade acima de tudo, a santidade nos chama a uma vida de abnegação e entrega. Mas a glória que se manifesta em uma vida santa supera em muito a dor da renúncia. E a paz que ela traz é mais preciosa que qualquer bem material. A santidade exige que você crucifique os desejos da carne, que perdoe o imperdoável e que ame o que é difícil de amar. É um sacrifício vivo que você oferece diariamente no altar. Essa entrega constante e dolorosa é a lenha que mantém o fogo do Espírito aceso em sua vida. A renúncia não é uma punição, mas a chave para a verdadeira liberdade. É um convite para você soltar as amarras do mundo que te aprisionam e abraçar o fardo leve de Cristo. Somente quando você se esvazia de si mesmo, Deus pode te preencher com a sua plenitude. O preço da santidade é alto, mas a recompensa é incomparável. O prêmio final não é apenas o céu futuro, mas a plenitude da presença de Deus aqui e agora. É a intimidade com o Criador, o toque do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento humano. A santidade nos capacita a andar com Deus, a ouvi-lo, a sermos seus amigos. É no caminho da santidade que o milagre acontece. É onde o cego vê, o cativo é libertado, o doente é curado. A presença de Deus, que se manifesta na vida santa, é o poder que abala o inferno e transforma a terra. A recompensa não está em uma lista de bênçãos, mas em ter o próprio Deus habitando em você. A presença de Deus é o nosso maior tesouro, o nosso maior bem, a nossa razão de ser. Onde a santidade prevalece, a glória de Deus se manifesta de forma inegável e o sobrenatural se torna a nossa realidade. A vida cristã vivida em santidade não é um fardo, é uma aventura com o Deus que tudo pode. A intimidade com o Criador é a fonte de toda força, de toda alegria e de toda sabedoria. É a presença dele que nos capacita a enfrentar as adversidades com fé e a testemunhar do seu poder com autoridade. A santidade, portanto, não é um fim em si mesma, mas o caminho para a recompensa mais valiosa de todas: ter o próprio Deus conosco. Não há tempo para hesitar. O maior perigo para a sua alma é a procrastinação. Wesley via o arrependimento e a santidade como uma urgência, não como algo a ser deixado para depois. O diabo sussurra que você pode se arrepender amanhã, que ainda há tempo para se consertar. Mas o amanhã não é garantido para ninguém. A cada batida do seu coração, a eternidade se aproxima. A sua decisão de buscar a santidade não pode ser adiada. O depois pode nunca chegar. A vida é um sopro, e a escolha que você faz hoje, neste momento, é a que selará seu destino. A procrastinação é a arma mais eficaz do inimigo porque ela disfarça a rebeldia de indecisão. Ela te convence de que você tem controle sobre o tempo, quando na verdade você não tem. O convite de Deus é para o agora, e a sua resposta precisa ser imediata. A vida eterna é o prêmio para os que agem hoje.
O inferno, o destino dos que adiam a salvação. Não jogue sua eternidade fora por causa de um falso senso de segurança. Hoje é o dia da sua salvação. A mensagem de Wesley foi poderosa porque ela não diluía o Evangelho. Ele não pregava apenas sobre o perdão dos pecados, mas sobre a libertação do poder do pecado. A salvação não é uma apólice de seguro contra o inferno. É uma nova vida, uma nova natureza que anseia por santidade e por estar na presença de Deus. O Evangelho nos chama para mais do que uma vida religiosa. Ele nos convida para uma vida radicalmente transformada, onde o pecado perde o seu domínio e o Espírito Santo se torna o Senhor. O Evangelho não é sobre remendar a sua velha vida, mas sobre começar uma completamente nova. Ele nos liberta do passado e nos dá o poder para viver um futuro de glória, de santidade e de propósito. É a promessa de que a sua natureza pecaminosa pode ser subjugada pelo poder do Espírito de Deus. A mensagem de Wesley é um lembrete de que a fé genuína não é estática, mas dinâmica. Ela não nos deixa como nos encontrou. Ela nos transforma, nos purifica e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. Hoje, Deus te coloca diante de uma escolha. Você vai continuar na religião cômoda, no evangelho fácil, na fé que não custa nada, ou vai abraçar a verdade inconveniente de Wesley, a salvação que custa tudo, mas que te dá a verdadeira vida? Não há meio termo. Não há neutralidade. O caminho para a santidade exige uma decisão radical, uma rendição total. O céu está pronto para te receber, mas o altar da santidade precisa de você, de joelhos, com o coração pronto para ser quebrado e transformado. Deus não está procurando por almas que se sentem bem, mas por almas que o anseiam acima de tudo. Ele não busca por um eu intacto, mas por um eu que está disposto a morrer para que Cristo viva. A sua escolha hoje definirá o seu destino eterno. A salvação, para Wesley, não era um fim, mas um começo. O começo de uma vida de total entrega a Deus, onde a cada dia, a cada passo, a cada decisão, você escolhe a santidade, mesmo que o mundo te chame de louco. Essa é a verdade inconveniente que liberta. A salvação é gratuita, mas a santidade custa tudo. E é esse tudo que Deus deseja de você hoje, neste exato momento. Não se contente com uma fé medíocre. Ouse ser santo. Ouse pagar o preço que atrai a glória. Comente agora: Senhor, eu aceito o preço da santidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser desafiado por essa verdade. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para continuar recebendo mensagens que confrontam, despertam e te levam a um nível mais profundo de compromisso com o reino de Deus.